Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 632 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, sempre em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, da Constituição, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, indique para ativar o sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostarem e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também que nós postamos hoje uma excelente entrevista com o professor José Álvaro Moisés, professor titular de Ciência Política da Universidade de São Paulo, foi meu colega várias vezes na bancada do Jornal da Cultura, né, discutindo as questões de partidos políticos, a conjuntura política em si. Temos a entrevista muito boa com o senador Alessandro Vieira, que vale a pena vocês assistirem, né, uma excelente entrevista de um senador que tem se destacado muito também, especialmente na CPI da pandemia, mas não só, pelo seu firme posicionamento, pela sua seriedade, trabalho, compromisso com a República, né? Coisa, vale a pena assistir. Temos o recorte que eu fiz da discussão do artigo 142, com os dois ministros supremos entrevistados aqui nesse canal, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, né? E aquilo facilita a interpretação, o entendimento do artigo 142, e temos aqui a entrevista aí com o antropólogo Roberto da Mata, discutindo a questão da identidade brasileira. E temos várias entrevistas agora programadas para essa semana, que vai ser bastante, muito agitada, como nós já fizemos a previsão disso lá em agosto, né? Quando em julho todo mundo dizia que ia ser tranquilo, eu falei, em agosto a temperatura vai aumentar e aguarde em setembro, em cheio, né? No alvo e tal. Lembro também que no Twitter, nós queremos o clube, que é uma coisa super bacana, cliquem lá, clube de membros, tem todo o material exclusivo que a gente vai produzindo, tenho certeza que vocês vão gostar. Clube de membros, que tem coisas bem bacanas, super bacanas, vocês vão gostar. No Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursodovilla.com.br, tem os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursosdovilla.com.br. E lembrando, para desanuviar, né, para ver imagens bonitas, eu estava vendo, inclusive, que é o que ela está postando no Instagram agora, da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Tá bem legal, bem bacana. Estou lendo, li tudo, como sempre, todos os jornais, revistas, estava, inclusive, conversando longamente agora com uma pessoa que conhece, como poucas, a conjuntura política, de levantamentos que são feitos. Conversei com várias pessoas para tentar sentir o que eu estou vendo, se as pessoas também estão vendo. Quer dizer, a gente tem que entender que uma análise de conjuntura é uma coisa complexa, você precisa ter os fatos, os acontecimentos, né? O entendimento histórico, o conhecimento teórico para se debruçar sobre a conjuntura, e para poder ter um olhar que não seja o olhar de outros, mas não só buscar diferença pela diferença, não é isso, mas ver o que os outros não estão vendo, ou seja, a velha história do José Américo de Almeida: ver bem não é ver tudo, mas ver o que os outros não veem, né? A ideia passa por aí. E pensar e refletir, ver outros momentos da história, né? Buscar paralelos que muitas vezes não existem. Eu insisto, eu vejo paralelos feitos com uma pobreza aqui no Brasil, de certos personagens, de certos momentos, que não há qualquer relação. Falta conhecimento histórico. Por exemplo, integralismo, né? Movimento de tipo fascista no Brasil dos anos 30, que existiu entre 1932 a 1937. Né? O clássico é o livro do Elgio Trindade, né? Sobre o integralismo e tal. Eu, então, no artigo como colunista do Alvo, vocês podem acessar, eu faço uma discussão mostrando que não tem nenhuma relação com a questão do bolsonarismo. Inclusive, o ismo é um exagero, que parte da ideia de uma articulação orgânica de ideias, e que não existe ali articulação nem orgânica e nem ideias. Né? Não existe, ali não tem nenhuma relação com os fundamentos do integralismo histórico, né? De todos os personagens. Eu vou desenhando, dissecando e mostro, aí sim, aonde está a origem do extremismo nazifascista bolsonarista. Aí mostro, então, que não tem a ver, nesse sentido, com o extremismo também integralista. Tem uma outra origem. Então, o desafio nosso, em termos analíticos, é isso. E tem muitas cortinas de fumaça ao mesmo tempo, né? Então, você tem de devassar essas cortinas para ver o seu objeto. É complicado. Por exemplo, nós estamos passando uma situação econômica
terrível, né? A disparada, a inflação de alimentos é uma coisa assustadora. As pessoas estão passando fome. Até o MBL ia fazer uma brincadeira, eu vi aqui em frente à casa da segunda mulher do Bolsonaro, com proclamação dizendo que estava alugando, mas é dela e usam laranja, né? E agora está sendo devastado aí todas as questões do segundo casamento. Tem coisas estranhíssimas, né, que está no Metrópolis, com o Guilherme Amado, vale a pena vocês lerem essa série de reportagens, mas eles iam fazer um churrasco de ovo. Eu achei a ideia genial, né? Fazer show, porque carne é impossível, né? Então, a disparada de alimentos, a inflação de combustível, o preço dos combustíveis, e tem na Petrobras generais que ganham uma fortuna. Eu estava lendo aqui na Folha de São Paulo, por exemplo, o presidente, de acordo com a Folha de São Paulo, o general Joaquim Silva Luna, que é um general da reserva, sabe quando ele ganha quanto presidente da Petrobras? R$ 260 mil. General, certamente o senhor está dizendo que está cumprindo uma missão aí, né? E eu acredito também na Branca de Neve, nos Três Porquinhos, nos Sete Anões, acredito em tudo, né, general? Vai falar em Caxias? Vai dizer que o senhor está cumprindo uma missão? O Exército de Caxias! O Luiz Alves de Lima e Silva teria vergonha do senhor. O Luiz Alves de Lima e Silva, que sempre trabalhou muito, tem o livro, pena que só tem uma biografia acadêmica boa, mas em 1846, quando ele está voltando do Rio Grande do Sul, na hora que eu queria ler, porque o trabalho era bem feito, eu falei, para aqui, dá vontade de chegar para a autora, que é um bom trabalho de doutorado, e falar, poxa vida, você não podia ter parado aqui, continua, né? Cadê o volume 2? Mas o Luiz Alves de Lima e Silva, que depois participa de uma série de outros eventos como a Guerra do Paraguai, chama de evento, que foi a luta desde 1864 até 1870, ele já não estava no final comandando as tropas, depois da tomada de Assunção, em 1868, ele volta ao Brasil. Aí o senhor está na maciota, né? Na maciota, ganhando R$ 260 mil por mês. Eita, o Bolsonaro comprou uma fatia de oficiais das Forças Armadas, do Exército em particular, que estavam à venda. Que vergonha, né? E são péssimos administradores. Basta ver o que fizeram no Ministério da Saúde. No caso do Ministério da Saúde, a corrupção, inclusive, né? O que fez o Pazuello, o que mostra que a formação dos oficiais é péssima no Brasil, péssima. E no Ministério das Minas e Energia, que é um almirante, é péssima a formação na Marinha, péssimo, um almirante incapaz, um beócio. E agora temos um espertalhão, sim, o senhor é espertalhão, porque o senhor sabe que governo o senhor está servindo, tá bom? O senhor estava antes na Itaipu Binacional, eu estou de olho no senhor, eu acompanho, né? Eu sei de onde, então eu sei tudo. Agora o senhor está lá na Petrobras, certamente, eu quero que o senhor fale que está cumprindo uma missão, eu acho uma maravilha, né? Cumprindo uma missão, o Exército de Caxias não estaria fazendo o que o senhor fez, servindo a um governo traidor da pátria, porque o senhor serve a um governo traidor da pátria, e o senhor sabe muito bem. É que todo mês, quando abre o olerite, ou se preferir em outros estados o contra-cheque, aí vem um sorriso de orelha a orelha. Então, a disparada de preços e a incompetência desse general fez com que nós tivéssemos um preço de combustível absurdo, e o preço do gás. Então, e o desemprego, e a tragédia, as pessoas morando na rua, o desespero. Esse governo é uma tragédia, porém, toda essa discussão que tem sobre o dia 7, que é importantíssima, eu sempre tenho falado, e dos ataques nazifascistas, do criminoso, do ladrão, do genocídio, e agora com a Mulher 02 explicando a história do bombeiro, tem outras qualificações que estão dando também ao Bolsonaro, e a piada é pronta, né? Amante, bombeiro, né? E por aí vai. Ele está escondendo também a situação econômica, que é para o povo pobre a grande questão, porque tem de ser entendido o seguinte, analiticamente. Tem questões que as frações das classes médias e para o andar de cima são questões que estão mais presentes, que é a questão política e ideológica. Das frações das classes médias aqui, lá para baixo, e quase para o subsolo social, os que estão vendo a pior situação econômica, na miséria, são outras. Se eu chegar em regiões hiperpobres, e nós temos tantos, que nós somos o país com a maior desigualdade de renda, o segundo do mundo, e não para de subir prédios de um andar em várias regiões do Brasil. Quer dizer, a pandemia agravou a distribuição de renda. Então, se você chega em regiões
hiperpobres do Brasil, e vai falar da questão nazifascista do Bolsonaro. Ninguém primeiro não sabe o que é nazista, o que é fascista, o que é o artigo 142, né? O que é o golpismo, tudo isso. A boçalidade do Bolsonaro. Eles, na verdade, vagamente sabem que é o Bolsonaro, mas para eles, sabe qual é o problema? Preço do gás, que eles não compram mais. Estão usando lenha, tudo que eles encontram, porque é impossível pagar o gás, né? Olha, a carne acabou. Não tem jeito nem de comprar mais ovo, né? Então, isso é a situação concreta, além de estarem desempregados, né? Desesperados, não têm dinheiro para comprar remédios, no máximo, quando conseguem obter algo na farmácia popular, levantam as mãos aos céus, né? Que não é desse governo, evidentemente, a gente sabe como é que nasceu a farmácia popular, e essa é a situação concreta. Por isso que é necessário, até para fortalecer o dia 12, que é o grande momento da manifestação democrática dos nacionalistas da defesa da pátria, né? Não os traidores da pátria que estarão no dia 7 de setembro com o criminoso, com o traidor, com o assassino, com o corrupto Bolsonaro. Mas mostrar, além dessa questão que é gravíssima, do nazifascismo, do golpismo, da ameaça às liberdades, de querer enquadrar, eu vou citar isso, o STF, como ele diz, apontar a questão econômica, a situação gravíssima que nós estamos vivendo. O desafio, portanto, agora, para aprofundar o isolamento do criminoso Bolsonaro, é combinar política e economia. E esse é um desafio que foi feito em certos momentos da história do Brasil, quando nós tivemos tensões muito graves, com muita competência, no passado e em certos momentos históricos, né? A questão que o desafio é ser feito agora, que é combinar a tragédia econômica, a incapacidade de Paulo Guedes, a administração criminosa desse cidadão que está lá para defender o grande capital e a questão política, né? Que é a ênfase, muitas vezes, da nossa discussão, mas que para os milhões de brasileiros, a ampla maioria da população e do eleitorado, essas questões são muito complexas e não há um entendimento, porque são questões fundamentalmente políticas. Lembre-se que o impeachment de 1992 foi uma crise econômica terrível. Se você for pegar em 1990, 91, 92, e aí que tem o impeachment. Quando vem o impeachment em 2016, é o terrível triênio 2014, 2015 e 2016. E aí você tem de falar daquela situação e combinar economia e política. O que eu vejo em termos analíticos agora, nessa conjuntura, é que não há essa combinação. Eu citei o caso do MBL, que é feliz, a ironia, né, de fazer um churrasco de ovo em frente a uma mansão com dinheiro roubado, dinheiro de milicianos, porque essa senhora, essa segunda esposa, depois do bombeiro, né, que aí é a razão da separação dela do Bolsonaro, ela virou namorada de um miliciano de Rio das Pedras, aonde depois o capitão Adriano vai dominar. E que o Bolsonaro é sócio, né? Ela virou, e tem a história do Land Rover, outra vez um Land Rover, e não é o Silvinho do PT, lembra a história do Land Rover? CPMI dos Correios? Não é o Silvinho, onde está o Silvinho, né? Silvinho Pereira, lembra a história do Land Rover? Aqui apareceu mais um Land Rover, pô, não, parece que a política brasileira é prisioneira do Land Rover, não é verdade? Então, a questão que se coloca, que eles simularam o roubo e para um desmonte, o miliciano tinha um desmonte. Que boa pessoa! Deve ser evangelho, em nome de Jesus, Deus no comando e fazendo o desmonte. Porque todos são assim, sempre Deus está no comando, como se Deus tivesse vinculação com assassinos, com pilantras, que são essa caterva bolsonarista. E ela depois ia pegar o seguro, né? E aí que não conseguiu fazer essa articulação do falso roubo, porque os policiais no Rio de Janeiro desconfiaram, porque também tinha lá no carro e que identificava, né, o deslocamento, e ela não tinha ido para a região que ela apontou onde houve um roubo. Aí ela começou a chorar. Em suma, quadrilheira, casado com quadrilheiro, e que estava namorando um quadrilheiro também. Vocês estão percebendo? É o Carlos Drummond de Andrade, lembra o poema Quadrilha? É isso, só que ali é ameno, são amores só. Aqui são amores marcados por mãos sujas de sangue, são assassinos. Quer dizer, Bolsonaro já matava quando estava no Rio, e depois, na presidência da República, fez o genocídio, né? Em nome de Jesus, Deus no comando, né? Como diria o pastor Mala, o profeta, né?
O profeta devia falar sobre isso. Se fosse um profeta, se fosse um religioso, não vendilhão do templo, como ele é. Né? Então, passando esse noticiário, como combinar essas duas coisas? E tem uma outra coisa, ele vai tentar, o criminoso, o assassino, o ladrão, né? O covarde, o corrupto, entre outras coisas, além do bombeiro, né? Leio lá no Metrópolis, o bombeiro, a piada, é o país da piada pronta, porque na hora você já tem as piadas, né? Ele vai tentar dizer que aquilo é pesquisa, ele reúne criminosos, né? E vai dizer que a pesquisa, o povo brasileiro está ali. Tem de entender que as manifestações de 1992 e 2015, 2016, Fernando Collor e Dilma Rousseff em processo de impeachment, o povo na rua era reforçada, vinham as pesquisas que mostravam a impopularidade e o apoio ao impeachment a Fernando Collor e a Dilma Rousseff. Não é o caso dela, porque é um descolamento absoluto, mostra a queda violenta da popularidade, a impopularidade disparando o apoio ao impeachment. E essa manifestação é com dinheiro, é que o PT fazia, só que potencializado. O PT usava as organizações sindicais para fazer isso. O criminoso Bolsonaro e seus asseclas da Orcrim, né, estão usando o dinheiro público, sim, através de terceiros, eles fazem triangulações, né, e os empresários nazifascistas. Claro que é uma fração ínfima do empresariado, mas são nazifascistas, que estão pagando os ônibus, pagando alimentação, em outros lugares pagando hotel, né, e comprando o passe dos manifestantes, que vêm porque são pagos para isso. Né? São alguns são ingênuos, não estão entendendo nada, que grande parte da população brasileira, convenhamos, tem um nível, uma consciência política baixíssima. Nós estamos nessa situação porque, de um lado, você tem uma consciência aqui embaixo baixíssima, e em cima, os rastaqueras. Né? Portanto, entre 213 milhões de habitantes, aqueles que têm noção do que vivemos, do que fomos no passado recente, do que estamos sendo agora e que poderemos ser, pouquíssimos conseguem ter uma reflexão articulada e de entendimento, né? E cada vez menos, porque há uma crise geral de conhecimento do Brasil e do mundo na sociedade brasileira. Basta acompanhar a educação, a ciência e tecnologia, os meios de comunicação. O país foi perdendo consciência crítica interna e perdendo espaço externo. Isso é evidente. Né? Significa que vai ser para todos sempre assim? Não. Não, vai ter um momento, como a gente chama na economia, um ponto de inflexão, que nós vamos sair dessa, mas para isso precisa de lideranças, competência, projetos, mobilização, a educação. Né? Essa pandemia vai deixar um legado trágico no campo da educação. Imagina a alfabetização, 2 anos, no momento, as crianças ali 6, 7, 8 anos, naquele processo de alfabetização, de consolidação da alfabetização, foram atropelados pela pandemia, né? Ali, como é que fica? Né? Como é que fica? São milhões. E no decorrer do ensino fundamental 1, depois do ensino fundamental 2, e no ensino médio, e nas universidades. Né? É triste isso. A gente não viu ainda o tamanho do desastre que ele produziu, o criminoso, o Bolsonaro, porque nós poderíamos estar vacinando desde dezembro do ano passado. Desde dezembro. Seríamos o primeiro país do mundo a vacinar. E isso o Instituto Butantan já apresentou todos os dados. Nós poderíamos estar vacinando desde dezembro. Mas o criminoso queria propina, não queria vacina. E isso tem de ser lembrado sempre, sempre. E esse golpismo que não vai terminar no dia 7. Não pense que o dia 7 é uma espécie de ponto final, porque quando você passa aqui por todo o amplo noticiário, você tem ele convidando os PMs, os policiais militares, a se manifestarem, e fala com aquele ar bem idiota. Né? Ele faz aquele ar de boçal, que ele é um boçal, aquele ar de boçalidade, né? E aí ele fala que quer enquadrar, olha que ponto baixo, é miliciano, enquadrar o STF. Ele que é sócio do Rio das Pedras, das invasões àqueles prédios clandestinos, ele é sócio. Tanto que, quando ele deu o exemplo do gás, vocês lembram? É como os milicianos agem no Rio de Janeiro. Foi ato falho. Por quê? Porque ele é sócio da criminalidade. E sempre foi, está provado, comprovado. Nós temos um bandido na presidência da República, é isso. Goste ou não goste. Agora vai ter... E o interessante é que uma parte da população não está nem aí, porque não tem moral, não tem ética. São pessoas que nos envergonham. Eu tenho vergonha dessa gentalha, dessa caterva, dessa malta.
Porque não fazem parte se nós pensarmos em pertencimento de nacionalidade, quem não está nem aí com a ética, com a moral, com a república, e concorda ter um bandido na presidência da república. Então, é melhor achar bandidos que têm melhor qualificação. Eu posso sugerir alguns, que estudam, ao menos. Tem bandidos presos hoje que conhecem filosofia. Então, vamos colocar o bandido, é melhor, pô. Né? Não é melhor do que o Bolsonaro, que não tem um vocabulário de não mais que 500 palavras. E é interessante essa bolsalidade, quando ele fala em enquadrar o STF, né, fala das PMs, sim, que o policial militar tem de ir, sim, e afirmou uma, duas vezes. Em suma, ele insufla a insubordinação, quebrando a cadeia de comando, a obediência, a hierarquia, princípios basilares de qualquer força militar, né? E ele nunca teve isso, que foi um mau militar. Ele saiu com desonra. Esse homem foi condenado na primeira instância militar por terrorismo e só se livrou no STM que fizeram uma maracutaia para livrá-lo. Foi um escândalo. Leia um processo dele, é um escândalo. Ele queria explodir o Rio de Janeiro, esse assassino. É isso que ele queria fazer. E aí mostra como ele tem a ligação. Leia o meu artigo lá no UOL, que eu mostro. A origem dele é o penabotismo. Almirante Penaboto, passa ali pelos torturadores, porque ele se ajoelha para o Ustra e transforma o herói nacional um assassino, né? O Ustra, aqui no Doicode, no antigo Segundo Exército, matou tanta gente, como todo torturador é um covarde, né? Para ele era um herói. Os frotistas que quiseram dar o golpe a 12 de outubro de 1977. E se você lê o manifesto do Frota, que era o Brasil ia virar uma Argentina de 76 do Videla. Aquilo que aconteceu na Argentina ia acontecer aqui. Era isso. E também terminou no Rio Centro, né? O fracassado, o atentado do Rio Centro. Então, daí que quando ele tenta explodir o Rio de Janeiro, a referência dele é essa, que eu apresentei, está lá no artigo. Então, a questão que se coloca é que, para uma parte da população, isso daí, eu estou falando dessa parte aqui mais acima, é pouco relevante, né? Para os rastaqueras, né? Que é uma fração diminuta da elite. Eu sempre faço questão de registrar. E quando eu estou falando de elite, estou falando no sentido sociológico, né? Para tentar que vocês compreendam esse processo. Então, quando eu estava passando, vendo aqui todos o amplo noticiário que está sendo apresentado, você fica preocupado. Eu estou, claro, como e já disse, e creio que tenha sido até um dos primeiros, né, a estar preocupado com o dia 7 lá atrás. Eu tinha falado disso. Olha, vamos tomar cuidado que a situação pode se agravar. O Noblar chega a falar em prontidão do Exército no dia 7, não sei se vai ter prontidão, né? Seria recomendável, né, para ter certos cuidados, para evitar a ação dos black blocs da extrema-direita nazifascista, né? Atacar prédios públicos, prédios privados, atacar pessoas, ameaçar, né? Criar o caos, porque aí vai entrar o estado de defesa, artigo 136. E, nesse caso, ele não é o de sítio, é o de defesa, que ele decreta, e tem 24 horas para mandar para o Congresso, e 10 dias o Congresso para apreciar. Se você obstaculiza, cria dificuldades para uma apreciação imediata, você pode ter até 11 dias, né? 24 horas mais 10, né? E aí você pode fazer tudo o que é determinado pelo artigo 136, e não é pouco, no campo das liberdades, né? A tragédia que é. Né? Então, nessa situação, a gente está ultra preocupado. Agora, não podemos esquecer a crise econômica, né? Ele joga toda essa cortina de fumaça, claro que ele quer dar o golpe, ele é golpista, ele é nazifascista, eu já disse há anos que ele não combina com o Estado Democrático de Direito, e temos a destruição econômica. E para você, portanto, ampliar o apoio político do conjunto da população brasileira, você tem de falar o que está acontecendo no campo da economia, o desastre econômico que está ocorrendo, né? Aí você combina desastre econômico, a família corrupta, a família de ladrões, porque a família Bolsonaro é uma família de ladrões, né? E tem agora a mansão de chocolate do Flávio, a mansão da segunda mulher, né? Como que era falsamente, ela dizendo que estava alugada. Da onde vem o dinheiro? Vem o dinheiro do crime, né? Então você pega
a corrupção, que é um governo corrupto, pega o desastre econômico e na questão política, essa associação é fundamental, e na questão política, o nazifascismo, a imposição da ditadura, quebrando a hierarquia das PMs, das Forças Armadas e os grupos militares que eles formam, espalhando armas para todo o Brasil e armas pesadas, e que isso pode acabar muito mal, porque o sonho dele é a guerra civil. Por quê? Porque ele perdeu a eleição de 22, ele sabe. Né? Você imagina esse homem ser presidente do Brasil num processo eleitoral que ele já sabe que perdeu as eleições. O que ele fará? O que ele fará? Nós estamos falando de um assassino, de um bandido, né? Que não tem controle moral, ético, respeita a coisa pública, nada disso. Ele tem as mãos sujas de sangue. É um ladrão. Era chamado antigamente de ladrãozinho. Hoje é genocida. Conseguiu suplantar. Hoje ele é responsável. Poxa, nós estamos chegando a 600 mil mortos, né? Como diz o doutor Pedro Halal, entrevistado no nosso canal, de cada 5 mortos, 4 poderiam estar vivos, se tivesse tomado as atitudes necessárias lá atrás. Ou seja, chegando a 600 mil, aproximadamente cerca de 500 mil poderiam estar aqui com seus entes queridos. E aonde estão os órfãos? Quantos milhares? E aqueles que perderam seu pai, sua mãe, né? Quantos perderam o cunhado, perderam a tia, perderam a avó? É uma tragédia que está no Brasil. E tem de demandar justiça. Entrem na justiça, demandem. Né? Demandem, procure a Defensoria Pública, pergunte no seu estado onde está a OAB. Aonde está a OAB? Porque poderia ajudar a sociedade brasileira a se defender do genocídio, dessa tragédia, que muitos não têm, claro, condições de contratar advogado. Então, esse é mais um legado do assassino, do ladrão, do corrupto, do bandido. Então, são questões centrais que têm de ser vistas. Né? Essa combinação, portanto, entre o desastre econômico, a corrupção e o assalto criminoso do poder feito pela Urcrim, pela quadrilha Bolsonaro, essa interligação é central para ampliar o movimento, especialmente entre as camadas populares, as classes populares, que têm desconhecimento dessas questões teóricas mais amplas, que vai afetá-las, e muito, é evidente, mas elas não têm esse entendimento. Elas têm um entendimento da questão econômica que as afeta diretamente, porque não estão comendo, estão passando fome. Então, você combina essa combinação. Mostra, olha, enquanto isso você está passando fome, o filho do Bolsonaro está comprando uma mansão de 6 milhões, com dinheiro roubado. Enquanto isso, a segunda mulher do Bolsonaro comprou uma mansão por 3 milhões, com dinheiro roubado. E eles estão roubando, querem roubar vacina dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Então, você está falando aqui de corrupção, junto com o que você da inflação, né, que afeta os pobres. É mais os pobres do que que afeta todo mundo, mas as classes médias, mas afeta mais ainda os pobres que estão desempregados. Nós temos os tais invisíveis, que eram 38 milhões. Quantos países no mundo não têm 38 milhões de habitantes? Quantos? Né? E nós tínhamos, porque não sabia-se da sua, entre aspas, existência, de 38 milhões. Então, esse é o desafio dessa combinação, dessa relação entre a crise econômica, produzida por um governo de assassinos e de ladrões, né? A corrupção, a da Urcrim, da organização criminosa chefiada por um ladrão, por um bandido, o Bolsonaro e sua quadrilha, que é ampla, na estrutura de Estado e fora do Estado, né? Da estrutura estatal, entende? E o ataque às instituições políticas, à estrutura da Constituição, do Estado Democrático de Direito. Então, essa combinação ela é vital. E é isso que vai possibilitar devassar ainda mais o que nós estamos vivendo, ampliar cada vez mais o apoio popular. É por aí, né? Vamos sempre buscar análises que saiam um pouco do senso comum da filosofia das massas. A crise continuará depois do dia 7 e vai se agravar ainda mais. Registre, vai se agravar ainda mais. A pergunta é: o país vai aguentar? Não. Temos de solucionar politicamente essa questão. Aí entra a Constituição. Se você gostou dessa e tantas outras lives do meu canal, está entre os, vou olhar sempre, 632 mil inscritos. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Né? Indique o canal que você gosta, as lives, as entrevistas, veja as últimas entrevistas excelentes, né? Veja o senador Alessandro Vieira, veja os ministros do STF discutindo o artigo 142, veja entrevistas que postamos quase agora com o professor titular de Ciência Política da Universidade de São Paulo, o professor José Álvaro Moisés. Em suma, nós temos um número fabuloso aqui de entrevistas com vários olhares para esse momento complexo que nós estamos vendo. Indica uma
amigo um amigo. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro a vocês que criamos o clube. O clube é uma coisa muito bacana, muito legal. Cliquem lá, tem todas as informações. É o clube de membros, né? E a cada vez mais nós estamos produzindo um material que é único, exclusivo lá para o clube, inclusive voltado aí para o dia 7 e para o dia 12 também. Tem um material bastante amplo. Acessem que vocês vão gostar. Lembro também que se vocês quiserem me seguir lá no Twitter, que são muitos, passamos lá de 700 mil a muito, estamos lá 750 mil aproximadamente, né? É muito fácil, Vila Marco Villa, né? No Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, né? Que também é muito forte lá o Instagram, né? Temos a plataforma de cursos para entender as questões conceituais, inclusive a crise brasileira, Constituição, ditadura militar e o que é fascismo. Então, essa interligação entre história e ditadura militar no Brasil, o que é fascismo, e a história política das constituições, então, isso permite, e nós vamos ter uma oferta que a gente vai fazer daqui a pouco, daqui a alguns dias, uma reflexão sobre esse momento complexo que nós estamos vivendo, www.cursodovilla.com.br. Lá tem todas as informações, e para desanuviar um pouco, ver belas imagens, sugestões, ver também, como diria o Benini, que a vida é bela, aí vocês podem clicar no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!